Olá a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, e dando continuidade aos estudos, vamos para a pergunta 370. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. E aí tem um complemento aqui para a gente. Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado de espírito? O termo unicamente não exprime com toda exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leve em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício das suas faculdades. E Allan Kardec ainda complementa para a gente, tá? Encarnando, traz o espírito certas predisposições a se admitir que cada uma corresponda no cérebro um órgão. O desenvolvimento desses órgãos será efeito, e não causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria máquina sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Forçoso, então, for admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais, donde se seguiria que sem esses órgãos não teriam sido gênios, e que assim o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que certos órgãos se achassem providos. Ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese se aplicarmos às qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, e o maior dos celerados não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, dado existam, são consequentes que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão irracional se chegará. Sirvamo-nos de uma comparação trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos se reconhecem que o homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio, ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode dizer-se que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Então, o que trazem aqui para a gente, tá? Que é o desenvolvimento do espírito que traz o desenvolvimento de cada órgão, tá bom? E não o contrário. Cada órgão se desenvolve conforme adiantamento do espírito, tá? Então, mentes brilhantes que tivemos aqui no planeta, por exemplo, todos têm a mesma capacidade de cerebral ali. No entanto, esse histórico do espírito, o adiantamento do espírito, faz ele ser essa mente brilhante já encarnada aqui no planeta. Tá? Pergunta 371. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supontes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mundo sofre da impossibilidade de falar. Pergunta 372. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. E a gente tem um complemento aqui. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem-na muito grande sobre a manifestação das faculdades. Mas não são eles a origem destas. Aqui está a diferença. Um músico excelente com instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser bom músico. E aí Allan Kardec faz um pequeno complemento aqui.
Importa se distinga um estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência, que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos, e não gozando deste estado, a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana é isenta de responsabilidade de seus atos. Então, aqui fica claro para a gente, né, que espíritos aí que encarnam já em condições ruins aí ele chama de idiotismo ou de loucura aqui, né, geralmente eles estão fazendo um acerto com as leis de Deus, tá? E é necessário para o espírito deles encarnar dessa forma, como parte aí de alguma lição, um desenvolvimento do espírito, tá? Então não é o corpo que causa algo no espírito, e sim o espírito que causou aquilo nos órgãos e no corpo, tá? Então por hoje é isso, que a paz de Deus e Jesus fique com todos, graças a Deus.